Bom, bom dia a todos. Esse encontro de hoje é para falar sobre a tragédia que abateu o litoral paulista no último final de semana e como que o CBHBS está trabalhando para ajudar a evitar que isso aconteça de novo. Então, para essa roda de conversa, estão presentes aqui o Sidney Félix Caetano, secretário executivo CBHBS, diretor de Unidade de Serviço das Obras de Itanhaém, o mestre em agronomia Fábio Rodrigo, da Localsig, o doutor em ciência ambiental Renan Ribeiro, da Unisanta, a mestre em ciência ambiental também, engenheira Alexandra Sampaio, também da Unisanta. Muito obrigada pela presença, obrigado por estarem aqui. A ideia desse encontro é a gente lançar alguns temas e a roda de conversa se desenvolve. Então, as pessoas vão poder fazer perguntas umas para as outras e até complementar o que o colega está falando. Então, para a gente começar, gostaria de lembrar aqui alguns números, tá? Então, me corrijam se tiverem números recentes ou mais recentes. Então, a gente tem aí em um dia a gente teve um volume de chuva equivalente a 2 ou 3 meses, o esperado, né, para 2 ou 3 meses. E esse foi o maior volume registrado em 24 horas na história do país. Então, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, e do Instituto Nacional de Meteorologia. E o resultado, por enquanto, é de quase 50 mortos, 40 desaparecidos, 2.500 desabrigados e desalojados, entre outros números, esse número, né, pode crescer. E o CBHBS, enfim, está aí há 27 anos trabalhando para aprovar projetos para serem financiados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos, pelo FEHIDRO. Então, a gente trouxe aqui, quer falar sobre esses projetos. Gostaria de saber quem pode dar continuidade, quem quer falar sobre o projeto. Vamos falar sobre o Iara primeiro ou sobre o Saci? Alguém? Renan, por favor. Então, primeiramente, uma saudação a todos aí. Obrigado pelo convite, Márcia, CBHBS, para poder estar falando aqui, né, e discutir essas questões aí tão importantes para a nossa região. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar antes de entrar, na verdade, nos projetos, né, que a gente tem feito em parceria com o CBH, não só a Unisanta, a Universidade de Santa Cecília, mas outras instituições aqui da região, como, por exemplo, a Localsig, aqui representada pelo Fábio, colocar um pouco qual que é o objetivo do CBHBS, né? Apesar de quem, de repente, está nos assistindo já conhecer os objetivos, às vezes tem um público diverso, né? E aí lembrar que o CBHBS está preocupado com duas questões centrais, né? Todas envolvendo a água, o nosso recurso hídrico. Primeiro, ele está preocupado com a quantidade de água, se tem água para todo mundo, né, em quantidade, e qual que é a qualidade dessa água, se essa água está boa ou não só para a gente beber, mas também para o ecossistema como um todo. Está boa para os peixes, para o fitoplâncton, para o zooplâncton. Então, essa é a preocupação central do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista. E, por conta, logicamente, dessa preocupação, e também levando em consideração que o órgão tripartite, envolve não só, né, aqui a sociedade civil, o poder público no âmbito do estado, do município, o CBH começou já há um tempo atrás se preocupar com a questão do monitoramento. Então, todos esses sistemas aqui que a gente vai conversar hoje, eles surgiram pela preocupação principal de monitorar a quantidade de recurso hídrico aqui na nossa região. Então, o DAE, que é o órgão responsável, né, pela essa rede de monitoramento hidrológico, ele já vinha implantando alguns dados, algumas estações para obtenção de dados, e a gente saber o quanto de água a gente tem, quanto de água está caindo do céu, é a rede pluviométrica, quanto de água está passando pelos rios, né, a nossa rede também hidrológica e pluviométrica, enfim. Então, esses sistemas surgiram a partir desse interesse principal. Então, começaram a surgir projetos de implantação
de redes telemétricas, né, ampliar, aumentar e retomar também a rede hidrológica aqui da região da Baixada Santista, que um tempo ficou esquecida, vamos dizer assim. Então, um dos projetos que fez com que iniciasse isso foi o projeto da Universidade de Santa Cecília, no qual a gente instalou postos hidrológicos, 3 postos hidrológicos na região aqui da Baixada, um no Rio Cubatão, no Rio Itapanhaú e um no Rio Mogi. Além da instalação desses postos, que medem a chuva e também o nível da água do rio, consequentemente depois a gente consegue calcular a vazão, a gente passou a também ampliar e colocar sistemas de previsão da vazão dos rios aqui, desses 3 rios aqui da Baixada Santista. Logicamente que o DAE também, com outras parcerias, a Associação dos Engenheiros e outras entidades, começou a implantar também postos de monitoramento da chuva, monitoramento também de outros rios importantes aqui para a nossa região, como, por exemplo, o rio Itanhaém, né, através de seus afluentes aí, Rio Branco, Rio Preto, enfim, diversos outros rios. Então, hoje, a gente tem uma rede grande, né, uma rede importante, na verdade, de monitoramento hidrológico, que antes não tinha, na verdade, num passado muito distante, ficamos um tempo descobertos, né, desse monitoramento, com dados, hoje em dia em tempo real, e agora a gente tem aí, então, uma grande rede, e a partir desses dados, a gente conseguiu, então, dar início a todos esses projetos que a gente vai falar aqui, principalmente relacionados à previsão. Foram quase 40 anos de interrupção, né, desse monitoramento, Renan? Acredito que sim. Na realidade, teve, né, na década de 80, até o início da década de 90, um bom monitoramento, depois teve um período de interrupção e houveram medições pontuais, né, não uma série longa, contínua, mas houveram medições pontuais ao longo desse período, né? Se a gente levar esse monitoramento contínuo, sim, pode ter sido um grande período, mas tinham medições pontuais e agora, sim, a gente retomou o monitoramento contínuo, sistemático, né? Então, tem dados aí, por exemplo, as estações que nós instalamos foram em 2016, 2017, então a gente tem aí praticamente 6 anos, 5 anos, pelo menos, de dados. Lógico que houveram períodos de interrupção, principalmente por conta da pandemia, né, que dificulta a manutenção dessas estações, mas então temos aí pelo menos 5 anos de dados contínuos de monitoramento hidrológico. Tá, e como é que isso, Renan, como é que esse sistema de monitoramento ele acaba apoiando os municípios, a Defesa Civil, para evitar alguma coisa que, né, que foi o que aconteceu? A gente sabe que foram emitidos dezenas de alertas, enfim, em que medida que isso apoia, né, que isso ajuda a evitar? Então, daí com esses sistemas de monitoramento, eles são importantes para termos dados, informações, a gente ter como calibrar e validar os nossos modelos numéricos de previsão. E aí, sim, esses sistemas que vão principalmente ajudar nessas situações, né, de emergências, de envio de alertas. Então, vou citar agora um dos projetos, um dos primeiros, né, eu já citei dos rios de monitoramento e também de previsão de vazão de rio, mas vou citar um outro, que é o projeto IARA, que é a implantação do sistema de alagamentos e ressacas, implantação do sistema de alerta para alagamento, de ressacas e alagamentos aqui na região da Baixada Santista, o projeto IARA. Então, a gente já tem, a universidade tem uma expertise nessa área costeira, né, dessa interação também na região costeira com a bacia hidrográfica, região estuarina. Então, tem essa expertise nessa área de previsão das condições do mar, que é uma característica diferente aqui da bacia hidrográfica da Baixada Santista, por estar em contato direto com o mar, diferente de outras bacias hidrográficas do estado de São Paulo, né, que não tem esse contato direto com o mar. Então, a gente tem aqui essa questão, esse problema das ressacas, que é quando tem uma passagem de frente fria, um vento muito intenso, que faz com que empilhe a água do mar na costa, pode ter uma penetração maior da cunha salina nos rios, e também geram ondas intensas com bastante energia que acabam, né, prejudicando a infraestrutura urbana, causando alagamentos, enfim, prejudica a vida da população, né, como um todo.
E aí, com essa expertise, a gente tinha um sistema já desenvolvido para a região de Santos, da Baía de Santos, e com o apoio do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, através de uma parceria da Associação dos Engenheiros e Arquitetos lá do Vale do Ribeira e também a Localsig, a gente ampliou esse sistema para a região da Baixada Santista como um todo. Então, o sistema hoje de previsão de ressacas e alagamentos, por conta desses eventos meteorológicos, ele abrange desde Peruíbe até Bertioga. Então, já desde o ano passado, o sistema está em pleno funcionamento e permite a gente, primeiro, acompanhar, né, as previsões, não só a gente, CBH, mas a sociedade como um todo, que é um sistema aberto, público, todo mundo consegue acessar através da internet as informações, os dados e as previsões, e permite que a gente, quando tem um evento desse, envie um comunicado, uma mensagem, uma mensagem de atenção ou uma mensagem de alerta, dependendo da condição, da configuração, para os que estão à frente, né, na tomada de decisão quando se tem esse tipo de evento, principalmente as defesas civis municipais. Então, algumas defesas civis aqui da Baixada Santista têm um plano de contingência contra esses eventos extremos. Então, quando se atinge um determinado limite de previsão, por exemplo, onda acima de 2 metros, ou maré acima de 1,80 m, entra num estado de atenção e algumas ações devem ser tomadas por parte do município, principalmente, como, por exemplo, acompanhar com mais detalhe a previsão, eventualmente interditar alguma rua que já esteja apresentando alagamento, restringir o acesso, né, de uma determinada área, e, logicamente, quando sobe o nível para alerta, né, seria um sinal vermelho, existem outras ações que têm que ser tomadas, como, por exemplo, avisar a população, né, então, todo esse sistema que a gente desenvolveu, ele serve de base, é informação de base para a tomada de decisão. Ele serve para a Defesa Civil da Baixada Santista, para os municípios, para que eles possam tomar, então, uma atitude frente à população, é isso? Isso, tá. Exatamente, está nesse sentido de fornecer a informação, principalmente a informação da previsão, e de forma precisa, assertiva, logicamente por conta de toda essa experiência que o grupo já tem com relação a esse assunto, e também pelo monitoramento que existe, né? É importante a gente ter dados, informações, o CBH vem buscando não só manter essa rede, mas também ampliar essa rede de monitoramento para que a gente tenha o principal, a informação, o dado que está acontecendo ali. E se for em tempo real, melhor ainda. Porque assim a gente consegue ter uma decisão mais rápida. Obrigada, Renan. Eu gostaria de cumprimentar também aqui, Ricardo Oi, chegou aí para participar da roda de conversa, vice-secretário executivo do CBHBS. Bem-vindo, obrigada pela presença. Bom, voltando aqui para o Iara... pois não, Sidney. Bom, eu queria, em primeiro lugar, né, desejar um bom dia a todos que estão presentes e a todos que vão nos ouvir aí, né, na nossa roda de conversa. E queria também deixar bem claro que, atualmente, eu não sou mais o diretor da unidade da Baixada Santista, apenas secretário executivo, tá bom? Um detalhe em relação ao que o Renan falou, só para complementar a fala dele, o sistema de ressaca é importantíssimo, porque a gente sabendo quando se vai ter uma ressaca ou qualquer coisa desse tipo, se a gente tem uma chuva intensa também que vem da serra, de repente, essa água é represada por essa ressaca, é onde que se tem os alagamentos. Então, é importantíssimo a gente saber a água que chega e a água que desce serra abaixo, entendeu? Então, eu acho que é importantíssimo esse sistema de alerta que o comitê financiou e está em operação, porque para as defesas civis, principalmente em relação a esse detalhe, a gente tem que saber o movimento das águas do mar, porque elas represam as águas que descem da serra e acabam alagando as cidades que estão em bairros que estão numa cota mais baixa aí. Entendeu? Isso é importante colocar, tá bom? Falando em investimento, a gente tem, então, aí, foram investidos nesse sistema Iara, cerca de R$400 mil, monitoramento hidrológico, que o Renan abriu falando, foi alguma coisa na casa de 770 mil, né?
E desses 2 sistemas, eles já estão funcionando plenamente, eles estão ainda em fase de implantação, como é que está? Eles já estão funcionando plenamente. A gente iniciou, eu vou falar assim, ainda funcionando plenamente, está funcionando plenamente, mas a gente ainda está com alguns problemas que a gente precisa solucionar. Problemas não posso dizer, né? Vamos ter que fazer algumas adequações, porque quando o sistema entra em funcionamento, aí que a gente começa a entender como ele tem que se arranjar no desenvolver da ação, né? Aí você consegue ver que dá para melhorar certas coisas, né? Então, nós estamos nessa fase de melhoramento. Inclusive, a gente vai ter uma reunião após esse encontro que a gente está tendo aqui para debater o sistema mesmo e tentar ver se a gente consegue melhorar. A gente pegou esse evento extremo que teve agora no Litoral Norte, né? Isso foi importante para nós, porque uma das cidades afetadas está dentro da nossa bacia, que é Bertioga. Uma das coisas que eu andei conversando com o secretário lá, o Poiatos, né, da cidade de Bertioga, é que a gente notou que a cidade de Bertioga teve uma resiliência muito grande. Por quê? A quantidade de água que caiu em Bertioga foi maior do que caiu em São Sebastião. Só que Bertioga não teve nenhuma morte, graças a Deus. A drenagem, de certo modo, lá, graças aos avanços que a cidade vem fazendo, e às vezes com obras financiadas pelo FEIDO também, na parte de drenagem, eu acho que auxiliou muito a cidade para escoar água para o mar, né? E eu acho que foi importante isso. E eu acho assim, né? O sistema que a gente está desenvolvendo e está em operação agora, eu acho que dentro das situações que existem em outras bacias, a gente tem um certo avanço, porque, como diz o Renan, né, a nossa bacia é totalmente diferente das bacias do Planalto, né? A gente tem o mar aí, que é o nosso quintal, e a gente tem que saber administrar isso. E, de certo modo, a sala de situação nossa vem com uns incrementos a mais, né, que a gente vem desenvolvendo. Esse valor que foi desembolsado para iniciar a sala de situação, eu acho que vai ter que ser ampliado futuramente com a instalação de novos postos, né, porque eu costumo dizer o seguinte, a sala de situação e o que a gente desenvolveu agora é um filho, tá? A gente está dando de comer para ele, cada vez vai ter que crescer mais, e assim vai ser, né, porque é uma coisa que se inicia agora, mas há necessidade de incrementos, a gente começa a ver, a enxergar isso, porque a gente está monitorando apenas os principais rios, mas a gente tem os afluentes importantes aí que também precisam ser monitorados, né? E a sala que a gente tem, na verdade, para deixar bem claro, a gente tem uma sala de gerenciamento de recursos hídricos, que gerencia os recursos hídricos da Baixada, mas também atende à necessidade das defesas civis, um sistema de alerta que foi desenvolvido e tem dentro da sala, né? Mas a intenção é que ela faça essas funções, né? Gerenciamento de recursos hídricos e, ao mesmo tempo, tendo um sistema de alerta que auxilia, né, as defesas civis aí com um novo incremento, além dos sistemas que eles já têm, já possuem, né? E vem de encontro a auxiliar com mais um sistema de apoio a eles, né? A gente tem aí também, para ser adquirido agora, acho que está em licitação, um radar para a Baixada Santista, que é um dos projetos, né? Vou começar a citar alguma coisa aqui, já dar um spoiler aí, desculpa aos nossos pesquisadores aí, mas já vou dar um spoiler aí. Então, a gente tem aí um radar que vai auxiliar também no sistema, né, futuramente. Eu acho que, para cobrir a Baixada, a gente precisaria de, como um todo, né, para melhorar o sistema, mais 1 ou 2 radares, entendeu? Esse radar é um radar banda X, ele tem um alcance limitado, a gente talvez precise de mais um radar, talvez para realmente distribuir e alcançar tudo que precisa ser alcançado. Isso a gente pode pensar no futuro, mas a gente iniciou, né? Estamos iniciando o sistema, né? Tem muita coisa a ser desenvolvida. Tem marégrafos que vão ser instalados, é outro projeto que o Renan acho que vai falar dele, né? Que vai estar de certo modo, já iniciando aí, já com
A gente está montando os postos já para a instalação dos radar, dos marégrafos. Foram instaladas 3 estações pelo pessoal da Unisamp e mais 8 estações pelo pessoal da Associação dos Engenheiros lá do Vale do Ribeira. Eles nos dão um apoio aí, né? E em relação à sala de situação também foi, de certo modo, um projeto que foi apresentado por eles, né? A Associação dos Engenheiros, junto ao comitê, e a gente trabalhou junto e desenvolveu. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aí para apresentar para vocês em relação... tem os projetos que agora a pessoa vai falar, né? Deixar eles falar, senão também aí acaba... Deixa eu só voltar um pouquinho, Sidney. Você falou do radar meteorológico. Esse projeto já está aprovado e já tem uma previsão de recurso em torno de 4 milhões de reais. É um radar de alta precisão. Isso. Certo. Esse radar, de que forma que ele pode contribuir para uma previsão mais assertiva? Por que eu pergunto isso? A gente teve inúmeros alertas falando, né, avisando, olha, vai ter uma quantidade de água grande que vem, mas ninguém imaginava a quantidade, né? Então, esse radar vai poder melhorar isso? Vai deixar mais assertiva essa previsão? Sim, porque, na verdade, é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente está comprando um radar aqui, o Alstom-TT está comprando 2 para instalar lá no Planalto, né? Só que o que acontece? Os radares que estão instalados no Planalto hoje não conseguem enxergar as chuvas convectivas que vêm do mar, que não conseguem transpor a serra e caem na encosta da serra, né? E são essas chuvas que provavelmente fizeram esse estrago todo, né? Isso também, eu acho o seguinte, a gente está num período de mudanças climáticas, né? Porque, pelo menos é o que consta, né? A gente vem sofrendo várias mudanças climáticas, e eu acho que é por isso que a gente tem que ter um monitoramento cada vez mais acirrado em cima de tudo que a gente faz aqui na bacia, porque a gente tem dados do passado que realmente, vamos dizer assim, a vegetação era outra, a composição de solo, eu falo assim, composição de solo, a ocupação do solo, não composição do solo, a ocupação do solo era outra, hoje é totalmente diferente. Então, a gente passou por mudanças e, de certo modo, a coleta de dados ficou um pouco meio... não deixar de lado, mas está com falhas, né? Tem falhas na coleta de dados que a gente está tentando agora recuperar alguma coisa, preencher, correr atrás do prejuízo, para que a gente consiga ter um banco de dados para que possa se trabalhar isso, né? Que nem essa chuva que teve aí, que foi uma chuva excepcional aí, né? Que a gente nunca teve uma igual. Eu acho que tudo isso aí contribui para o que a gente vem trabalhando aí, né? Em relação ao radar, que eu disse para você, a gente tendo um radar aqui na Baixada, em relação a uma altitude ao nível do mar, praticamente um pouco mais alto, eu digo, né? Mas a gente vai ter um radar que vai pegar essas chuvas que os radares lá de cima do Planalto não conseguem enxergar aqui embaixo, entendeu? Então, por isso que a gente realmente necessita aí, eu acho que a instalação de um radar a priori agora mais na parte central e depois talvez vir instalando radares na parte norte, na parte sul, talvez, né? Para ter um alcance maior, porque esse radar não é um radar de grande porte, é um radar de pequeno porte, banda X, ele tem um certo alcance, acho que, se eu não me engano, é 70 km, alguma coisa assim, de raio. E isso não vai abranger toda a bacia, mas a gente vai ter uma noção, né, de como as coisas estão se comportando no raio que ele estiver operando. Mas a gente pode futuramente, a partir desse radar, tendo um know-how com esse radar, conhecendo ele, a gente pode, de repente, comprar um ou outro radar mais eficiente ou menos eficiente, para que a gente possa cobrir toda a área, né? Eu estive conversando ontem com o coronel Unias, que ele é o coordenador regional aqui da Defesa Civil da Baixada Santista. A gente está para fazer uma reunião aí, eu acho,
e trabalhar esses assuntos em relação às defesas civis, aí, o que a gente pretende para o futuro, comitê, as defesas civis, aí, fazer alguns projetos em conjunto, trabalhar em conjunto, desenvolver algumas coisas em conjunto, né? Eu acho que é importante isso. Então, a gente está para ter uma reunião agora em conjunto aí com as defesas civis para trabalhar isso tudo, né? E a gente está planejando, estamos aí, né? Eu acho assim, sem planejamento as coisas não andam, né? Tem Tudo alguma que... previsão de entrega, Sidney, desse radar? Olha, ainda não, né? Que nem eu disse para você, ele está em licitação, né? É licitação. Está em licitação já, o recurso já está alocado, está tudo certo, só falta agora fazer a licitação e iniciar o projeto. É que, às vezes, as coisas para serem instaladas e deixarem em funcionamento mesmo, Márcia, vai um certo tempo, que nem a gente pensou que conseguiria instalar as estações em menos de um ano, a gente demorou quase 2 anos e meio, porque a gente tem as estações que foram instaladas, são estações que têm um certo custo elevado, porque elas transmitem através do satélite, tá? O satélite que a gente consegue fazer a transmissão via satélite, não via celular. As estações, por exemplo, do Semadem, que estão dentro das cidades, o custo delas é bem inferior, mas elas só transmitem via celular, dentro da cidade, entendeu? A gente, como está em área de mata, lá não tem vamos dizer, antenas de celular para aqueles lados, ou o raio de atendimento das antenas não atinge lá, então a gente tem que ser tudo via satélite. E para se você conseguir lá, vamos dizer assim, uma credencial lá, para você conseguir colocar lá uma estação, demora, porque você tem que conversar com o pessoal do satélite GOES e tudo mais. A gente também teve a dificuldade de locar a estação, porque a questão do roubo, né? Quando você compra uma estação cara, está lá num lugar, de repente o cara rouba ela, você não tem recurso para comprar outra de imediato, porque é muito cara. Então, é complicado isso. Então, você tem que colocar em lugar seguro, lugar que a maré não atinge, a gente tem que ver os locais até onde a maré chegava. Tudo isso daí influencia, sabe? Até no momento de você ter autorização para conseguir colocar uma estação dentro da propriedade da pessoa ou dentro de uma área de instituto, por exemplo, do Instituto da Mata Atlântica aí. Então, é complicado, né, esse florestal. Então, foi tudo meio complicado para a gente conseguir montar as estações, mas com muita batalha, muito esforço, a gente conseguiu. Estamos aí com 11 estações aí instaladas e pretendemos instalar muito mais. Mas, que nem eu digo para você, é um dia, cada dia é um leão, é uma batalha, mas estamos aí trabalhando para isso, estamos planejando já o futuro, né, em relação ao que a gente vai avançar mais, em relação ao monitoramento e ao gerenciamento dos recursos hídricos aqui na Baixada, entendeu? E é isso. Mais alguma pergunta? Estamos aí. Vamos conversando, Alexandra. Eu gostaria de complementar e até unir um pouco as falas do Renan e do Sidney, mas primeiro eu também gostaria de agradecer pelo convite, estar participando aqui. Eu acho que a gente, como participante também do comitê há muitos anos, né, vem acompanhando todo o esforço do comitê, né, já pelo menos aí há 10 anos, para a retomada do monitoramento na região. Isso é extremamente importante, porque é a partir do monitoramento que a gente consegue entender o comportamento desses fenômenos, como o que aconteceu nesse final de semana, ou seja, a gente tem informação na mão, ela é extremamente importante para a gente entender o que aconteceu, e a partir daí também aprimorar esses sistemas que a gente vem desenvolvendo, tanto na universidade quanto em conjunto aí com a Local SIG, o comitê, a Associação dos Engenheiros. E é extremamente importante a gente frisar que, nesse caso desse evento, né, com o sistema já implementado, embora ainda em fase de lapidação, a gente teve exatamente o fenômeno conjugado, ou seja, a gente teve um evento oceanográfico extremo, nós tivemos uma maré muito elevada, ondas mesmo intensas, no mesmo período onde nós tivemos essas chuvas extremas. Então, isso foi o pior cenário que a gente podia ter aqui para o litoral, e foi exatamente o que aconteceu.
E o sistema, ele respondeu a isso, né? Então, desde quinta-feira, e aí o Fábio acho que vai poder falar até um pouquinho com mais precisão isso, nós emitimos boletins, né, para quem está cadastrado, e recebeu já o primeiro alerta na quinta-feira de que haveria chuva muito forte em algumas cidades, e também uma previsão já de ressaca na mesma data, na quinta-feira. Isso, de certa forma, coincide até com os avisos que foram dados pelo CEMADEM também para as defesas civis, como está sendo noticiado, né? Então, eu acho que aí a gente já tem o primeiro teste do sistema, né? Mostrando que realmente ele cumpriu essa capacidade, né? Ele precisa melhorar, porque sistemas como esses, a nível operacional e de previsão, eles são sistemas que a gente fala, dentro, né, quem trabalha com isso sabe que são sistemas de monitoramento e de melhoria contínua, né? Então, à medida que a gente estabelece um sistema base, depois a gente vai cada vez mais incluindo novos dados e aprimorando as previsões que já existem, né? Então, esse sistema, de certa forma, lógico que a gente não tinha a dimensão da chuva, né? A gente sabia que ia chover muito forte, tanto que o sistema deu alerta de muito forte, só que foi uma chuva, né, histórica, como a gente viu. Isso já aconteceu em outras regiões, né? A gente teve recentemente em Angra dos Reis, né, ali na Ilha Grande, uma chuva também muito concentrada, e a gente vem percebendo a ocorrência desses fenômenos cada vez mais frequentes, né, de chuvas muito concentradas. Se a gente olhar para os dados dos pluviômetros do CEMADEM, da área de influência, né, que foi de Guarujá até São Sebastião, a gente vai perceber que tiveram alguns pontos que choveu muito, né, choveu quase 700 milímetros em algumas horas, e outros que nós tivemos 300, 400 milímetros, então também há uma variabilidade, né, e isso os sistemas têm, a previsão meteorológica, ela tem uma certa dificuldade, então aí a gente começa a falar da primeira limitação que existe no sistema. Então, tudo isso que a gente está fazendo no comitê, ele sim vai dar subsídio para que a gente tenha noção que vem um sistema muito forte, mas é muito difícil ainda, em termos de tecnologia, a gente fornecer uma informação exata para a população, para as defesas civis, enfim, né, até para os próprios gestores dos recursos hídricos, que esse evento vai ser realmente dessa magnitude, né? Só que, qual a importância disso tudo, né, apesar da gente não ter ainda a informação com essa antecipação de dias de que vai ser um evento muito extremo? É que a gente sabe que, dependendo das chuvas, se a gente tem chuvas muito concentradas, acima de 100 milímetros, 150 milímetros, isso já causa um impacto grande, principalmente numa bacia litorânea como a nossa, né? E quando a gente tem conjugação de ressacas. Então, não à toa, os alertas do CEMADEM, né, quando a gente vê lá, os níveis de alertas dos pluviômetros do CEMADEM, eles são acima de 70 milímetros, né, em 24 horas. Então, a gente sabe, a gente tem condições de saber que vem um evento muito forte, né? E aí, nesse caso, eu acho que o sistema implementado, ele tem um papel importante, né? Para as comunidades, para esse relacionamento com a defesa civil, e aí eu parabenizo todo mundo que está aqui, né? Porque a gente só teve esses avisos aqui para a nossa região, por causa desse esforço, e não é um esforço que não nasceu hoje, é um esforço de anos, né? Para a gente poder chegar hoje e poder oferecer um primeiro passo nesse sentido para toda a Baixada Santista, né? Então, o município de Guarujá, o município de Bertioga, todos os municípios receberam um primeiro sinal de que haveria realmente um evento mais intenso no dia 18 e no dia 19, né? Além disso, a retomada dos monitoramentos nas bacias, e principalmente esses equipamentos que a Unisanta que instalou, né, que é na bacia do Cubatão, do Mogi e do Itapanhaú, também serviram para a gente entender como que foi esse fenômeno nesse final de semana nessas bacias, né? Então, algumas bacias são muito vulneráveis, como a bacia do Rio Cubatão, onde a gente tem, né, um contingente de pessoas que vivem ali, polo industrial importante, uma usina hidrelétrica, então tem ali uma série de fatores afetando ali, né, aquela bacia, né, ou seja, interagindo ali na bacia, também, de certa forma, também sofre algum impacto quando a gente tem um evento extremo, como aconteceu em 2013, né, que foi até um dos motivadores da gente ter submetido projetos dessa natureza, né? Então, em 2013, a gente teve intervenção na principal rodovia de acesso da Baixada Santista, a gente teve destruição de uma estação de tratamento de água, a gente teve uma comunidade que foi fortemente afetada, com 2.500 pessoas que ficaram desabrigadas,
tivemos mortes, infelizmente, perdas, né, fatais, e isso foi realmente um motivador, e é por conta disso que também a gente acabou saindo dessa experiência que a gente já tinha adquirido na região costeira e entrando cada vez mais, trazendo sistemas de previsão também para as bacias hidrográficas. Então, o comitê, acho que ele vem dando passos importantes em apoiar projetos como esse, não só da Unisanta, com preocupação também com água subterrânea, como o Renan falou, né, que o foco do comitê é realmente qualidade e quantidade, e a gente vem cercando, né, as gestões do comitê, todo o colegiado vem apoiando e cercando várias frentes para que a gente realmente tenha um gerenciamento dos nossos recursos e também, de certa forma, devolva para a sociedade o que ela espera em termos de segurança, né? E não só segurança de abastecimento, mas segurança física, né? Segurança do seu patrimônio, das suas vidas. Então, eu acho que vida longa para o comitê, né? E que a sociedade reconheça isso, né? Então, os dados são públicos, né? Hoje, aí eu vou deixar aí esse gancho para o Fábio, os dados estão disponíveis. O que a gente precisa agora, acho que é caminhar para um que a gente chama de alfabetização ambiental, as pessoas saberem ler essas informações, né? E entender a importância de quando receber um alerta, levar ele muito a sério, né? Logicamente que a previsão, por exemplo, para esse evento, ela estava muito centrada em Santos, Guarujá e São Sebastião, e o sistema se deslocou um pouco mais, e ele acabou atingindo mais fortemente Guarujá, Bertioga e São Sebastião. Mas se a gente fosse colocar todo o município em alerta, com certeza haveria uma frustração do lado de algumas cidades, como Cubatão, Santos, São Vicente, que não foram tão fortemente afetadas quanto as demais. Mas é importante o alerta, e a população, mesmo nesses casos de quando acontece alguma incerteza e ela não se confirma, ela se dá conta de que isso é importante, porque isso, de alguma forma, veio para protegê-la, né? Mas nada é 100%, né? As previsões não são 100%. Então, a gente tem muito ainda que caminhar, eu acho que tem muito trabalho ainda pela frente, né, e a gente olhar para esses eventos que acontecem são verdadeiras lições para que a gente possa cada vez mais minimizar os impactos, diminuir e impedir a perda de vítimas fatais, né, que não ocorram vítimas fatais, e eu acho que o comitê tem muito a contribuir nesse sentido. É importante saber que a gente está, o CBHBS, os pesquisadores, enfim, estão no caminho certo, né? Sim, a ciência, né, o que a gente tem da melhor tecnologia disponível hoje, eu acho que o comitê tem essa preocupação, e a universidade, ela tem, de certa forma, até como sua missão, né, trazer essa contribuição para a sociedade. Então, dessa forma, eu acho que é um casamento que traz resultados cada vez mais positivos, né? Lógico que a gente não vai conseguir cobrir tudo, como eu falei, existe ainda algumas incertezas e até algumas limitações tecnológicas, né? Mas aí vem por exemplo, a questão dos radares, como o próprio Sidney comentou, que ao invés de não fornece uma previsão de médio prazo, como os modelos fazem, né, com dias de antecedências, mas vão oferecer aquela informação de curto prazo, né, muito próximo do evento, com horas de antecedência, né, mas a gente vai precisar cada vez mais capacitar as pessoas a saberem ler essa informação e extrair dela o melhor para poder repassar, né? Então, existe a são informação. processos. Existe são a informação, né? agora precisa... Uhum. Exatamente, a gente precisa também capacitar, né, técnicos e quem vai ter acesso a essa informação para poder extrair dela o que é necessário e importante, e na hora certa, né, no momento correto. Então, eu vi muitos relatos, por exemplo, do pessoal que já estava ali no momento da chuva extrema e já ficaram sem sinal, já não tinham mais comunicação. Então, como é que você avisa essas pessoas? Então, a gente tem vários desafios para combater e para enfrentar situações críticas como essa, né? Então, mas eu acho que a gente está dando vários passos, principalmente aqui na Baixada Santista. Eu não conheço muito a realidade do litoral norte. Também tem um trabalho, assim, bastante minucioso, técnico, que também tem, acho que, muito a repassar, né? Agora já veio, recentemente, mostrou um trabalho também muito preventivo que fez, né, de comunicação às comunidades mais vulneráveis,
Enfim, esses eventos, eles são muito educativos, né, muito especiais, muito importantes para a gente, e com dados a gente consegue mapear melhor, fazer diagnósticos melhores do que aconteceu e traçar planos futuros para que cada vez mais a gente diminua os impactos deles, né, e proteja a população. Obrigada, Alexandra. Renan, só um segundinho, o Sidney está com a mão levantada. Bom, só para complementar o que a Alexandra disse, né, eu acho assim, né, essa intensidade que teve desse evento aí foi uma coisa assim fora do comum, né? E o pessoal falou muito para mim. É muito difícil ocorrer uma maré alta e uma chuva extrema. Isso daí é um evento que, olha, é raro ocorrer. Isso daí é raro, é raro, é raro. E no fim está aí, ó, ocorreu, entendeu? Ocorreu. E a gente estava preparado? É essa a pergunta que a gente tem que fazer, né? Será que a gente estava preparado para isso? Essa é a pergunta. Então, diante disso, é o que a gente vem tentando buscar, né? Se preparar para esse tipo de evento. Coisa que a gente hoje, eu garanto que a gente não estava preparado. Eu acho que a gente está no caminho, mas não estava preparado. E eu acho que a gente tem que buscar a excelência, buscar se preparar para um evento desse extremo. Eu acho que é por aí. E, às vezes, eu estava tendo uma conversa com o Davi, que também faz parte do comitê, ele fala, uso e ocupação do solo. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar evidente no futuro, né? Porque a maioria das vítimas estavam nas encostas de morro. Graças a Deus, em Bertioga, não tinha ninguém nas encostas de morro. Isso foi um dos fatores que também não houve, vamos dizer assim, não houve alguém morrer naquela região, né? Porque eles não estavam nas encostas de morro. A gente tem que começar a trabalhar isso, ver em relação a essas populações que estão em costa de morro, como trabalhar isso, como, se não tiver como retirar o pessoal de lá, vai ter que fazer obras hidráulicas, vai ter que trabalhar em alguma coisa preventiva, porque senão vai sempre, é aquela velha história, a gente vai enxugar gelo, né? Ficar aí enxugando gelo o tempo todo. E acaba o evento, todo mundo esquece. Aí passa anos, daqui a pouco acontece de novo, é a mesma história. Vocês viram o que aconteceu lá para o lado do Rio de Janeiro, lá que há anos morreu lá pessoas, e até esses dias atrás parece que não tinham feito nada no Rio de Janeiro, entendeu? Lá para o lado lá da serra lá deles também, né? Então, eu acho assim, a gente tem que trabalhar, não tem jeito. Tá aí o tragédias evento, anunciadas, né, Sidney? exatamente, o evento está aí, como diz a Alexandra, a gente tem que tomar isso de lição, muito bem tomado, entendeu? Porque aconteceu e a gente não estava preparado para isso tudo. A gente tem um know-how, eu acho que está desenvolvendo um know-how aqui na Baixada Santista, que a gente pode replicar para os outros, litoral sul e litoral norte, dar um auxílio para eles, talvez no futuro, não sei como, mas a gente pode trabalhar isso através das defesas civis, integrar elas junto a nós, sei lá, fazer alguma coisa, trabalhar junto. Uma das coisas que vem sendo desenvolvida dentro do comitê é a vertente litorânea, que é a integração do litoral norte, litoral sul e centro, né? A gente trabalhar os mesmos problemas que já se tem, talvez levar isso como um problema para a vertente litorânea e no futuro começar a trabalhar um sistema de alerta integrado, conjunto, sei lá, vamos trabalhar. Eu acho que dá para a gente fazer, como nós somos 3 regiões apenas, desculpa, somos apenas 3 bacias que têm a mesma característica, eu acho que não é tão complicado a gente se unir e fazer algo em conjunto, né? Eu até tive conversando com a conversa que a gente vai ter com o Coronel Onias lá, leva em consideração isso também, né? Porque eu acho assim, se a gente está um pouco mais avançado em alguns aspectos, por que não ajudar os nossos entes ao lado aí, de repente desenvolver eles juntos e deixar o mesmo nível, porque de repente uma mão lava a outra e as duas lavam a cara, né? Então, eu acho que é por aí o caminho. E a gente vem nessa pegada, eu acho que vamos tentar fortalecer essa união para que a gente possa dar apoio a eles. Não é agora, porque ocorreu o evento, eles estão lá ainda se debatendo em cima do problema que eles têm lá agora. Mas assim que passar tudo isso, né, a gente fazer algo em conjunto, conversar com as defesas civis daquela região, da região sul também, né,
e trabalhar isso, porque eu acho que é importante, a gente tem que, um evento que ocorreu nessa característica pode ocorrer em qualquer uma das outras duas bacias também, né? Como ocorreu, na verdade, no litoral norte, pode ocorrer aqui, pode ocorrer no litoral sul, né? Então, eu acho que é a lição, né? É a lição que está aí para a gente fazer alguma coisa. Desculpa até te interromper, inclusive a previsão inicial afetava, ela estava muito o sistema estava muito centrado em Santos, né? Santos, São Vicente, então havia uma preocupação muito grande já, e a gente tem uma concentração populacional muito elevada, né, na área central da Baixada Santista, né? A gente vai saber melhor agora com o resultado do novo censo, mas considerando o último censo, a gente tem mais de 1 milhão de pessoas ali concentradas, e uma cadeia ali, né, de montanhas, então a gente tem uma população nos morros de Santos, São Vicente, muito grande, né, em Cubatão também a gente tem essa característica, então, se esse evento tivesse atingido, né, com essa intensidade, a região como estava previsto, realmente, como o Sidney falou, a região não está preparada. Mas tem um parênteses aqui, né, que a gente que trabalha, né, nós engenheiros que trabalhamos com essa questão de infraestrutura, a gente sabe que chuvas extremas como essa, acima de 400, 500, 600 milímetros em horas, não há infraestrutura, por mais em dia que a gente esteja, que seja capaz de suportar esse volume, né, essa intensidade. Então, é um trabalho preventivo, realmente, assim, de proteção da população, né, de evitar que a população esteja residente em áreas de risco, né, acho que esse é um grande desafio na nossa região, mas no país todo, né, são milhares, né, milhões de pessoas em áreas de risco, mas os sistemas de alerta, eles ganham, acho que uma importância grande, uma vez que nesses eventos, né, acho que a gente pode chamar eles de mais que extremos, né, eles são muito extremos, onde a gente não vai ter, nem aqui no país, nem fora do país, né, esses eventos que estão realmente com, como a gente chama, períodos de recorrência grande, né, que ocorrem a cada 50 anos, a cada 100 anos, a cada 30 anos, a gente não tem infraestrutura para isso. Então, a gente tem que se preparar de outras formas, né? Então, a antecedência, os alertas antecipados são importantes, a gente identificar as vulnerabilidades e saber quais são as áreas críticas em eventos como esse, para justamente impedir que haja um impacto dessa magnitude, como ocorreu. Então, tem algumas coisas, isso não deixa a gente, de certa forma, totalmente impotente, a gente tem como ajudar a minimizar os impactos de eventos como esse, porque eles vão continuar acontecendo, né? Isso a gente já não tem mais dúvida disso. Continuar buscando soluções, né, Alexandre? Exatamente. Não. Opa, tudo bom? Então, só para trazer uma contribuição, na verdade, aí colocar um pouquinho também dos projetos, né, que o Comitê da Bacia Hidrográfica vem desenvolvendo nessa vertente, a gente já começou falando sobre isso, lógico que são questões importantíssimas a serem discutidas relativa ao evento que aconteceu, né, temos muitas lições aí a serem aprendidas, várias oportunidades para melhorar o sistema, como foi falado, é um sistema de melhoria contínua. E voltando a falar um pouco desses sistemas, né, a gente conversou aqui sobre o SACI, que é o Sistema de Alerta de Chuvas Intensas, não chegou a falar tanto em detalhe, também foi mencionado o radar meteorológico, eu só queria dizer que, na realidade, o SACI, que é esse Sistema de Alerta de Chuvas Intensas, ele foi um projeto desenvolvido, logicamente, com o apoio do CBHBS, pela Universidade de Santa Cecília, outros parceiros, institutos de pesquisa, LocalSig também, né, que está aqui presente, e ele visou principalmente melhorar, ou tentar melhorar, a previsão meteorológica. A gente sabe, mais uma vez, que existem incertezas na previsão, e o que a gente fez foi tentar melhorar a previsão meteorológica para o nível local, para o nível dos 9 municípios da Baixada Santista, porque existem produtos disponíveis que são a nível global, a nível regional, produtos de previsão meteorológica, e o que a gente tentou fazer foi utilizar dessas novas metodologias aí que estão sendo desenvolvidas na ciência, como, por exemplo, inteligência artificial, aprendizado de máquina, e fazer com que, com essa gama de dados que a gente tem hoje disponível, fazer com que a gente tente melhorar a previsão para o nível local, para cada vez mais tentar trazer a informação mais assertiva. Mas são sistemas
que eles estão ali num horizonte de previsão de 1 dia a 3, 4 dias. Então, ele é um primeiro sinal, ele vai dar um primeiro alerta quando se tem esse evento extremo. Opa, vamos ficar atento aí, daqui a 3 dias vai ter alguma coisa. Então, todo mundo acompanhando, vamos ver como é que vai evoluir o sistema meteorológico, se realmente a previsão vai se confirmar. Como foi falado também, é muito difícil acertar, né, com exatidão, principalmente nesses eventos extremos. O modelo muitas vezes vai indicar que vai chover 150 milímetros, 200 milímetros, que já é muito. Mas, dificilmente o modelo, né, hoje em dia, não vejo modelo que indique que vai chover uns 600, quase 700 milímetros que choveu. O modelo não fez essa previsão de 700 milímetros, mas ele já indicou que ia ser um evento no máximo da nossa categoria de chuva muito forte. Então, por que é importante ter esse sistema? Ele é o primeiro alerta que vai acompanhar com mais assertividade, a 3 dias, a 2 dias, a 1 dia do evento, e ele vai trazer essa primeira informação. E aí os órgãos, né, responsáveis vão acompanhar a previsão, o sistema meteorológico. E aí entra esse outro projeto que ainda está em implantação, que foi falado, que é o do radar meteorológico. O radar meteorológico, ele já vai dar, além da informação do estado atual, né, e horas atrás, minutos atrás, a evolução da nuvem, como a nuvem está se formando, como ela está propagando, se ela vai chegar numa região, em outra, e aí, com esses sistemas de radar, a gente pode fazer uma previsão que a gente chama de curtíssimo prazo, né? O pessoal chama de nowcast. Tem no inglês o que a gente faz com o SACI seria o forecast, que é traduzindo literalmente, é a previsão, mas é uma previsão de curto prazo, de 1 dia, 3 dias, 4 dias. E com o sistema do radar, que está sendo implantado ainda, a gente consegue ter essa previsão de nowcast, né? Seria a previsão quase que instantânea para as próximas horas, ver como que a nuvem está se propagando, evoluindo, com uma assertividade ainda maior, mas com um horizonte curto de tempo. Então, são todos sistemas complementares, né? E a importância de se ter esse sistema de radar instalado na região da Baixada Santista, como o nome diz, Baixada, é uma região mais baixa, com um radar instalado nessa altitude, a gente consegue pegar praticamente todas as nuvens que estão ocorrendo aqui na Baixada. Diferente da gente ter uma informação que vem de São Paulo, um radar que está instalado no Planalto, ele não vai enxergar a Baixada, ele só vai enxergar as nuvens que estão na cota do Planalto para cima, porque o radar está apontando para cima, ele não está apontando para baixo. Então, ele vai enxergar as nuvens de cima. E aí, tendo um radar aqui na Baixada, vai estar apontando e vai enxergar todas as nuvens que estão aqui na nossa cota, né, na nossa altitude, e, lógico, as nuvens que estão acima também. Então, acho que, falando também um pouco da questão do papel, né, do projeto da sala de situação, seria essa integração, né, com esses diversos sistemas, como a informação será apresentada, né, como o aviso será enviado, que desse evento que ocorreu, né, no dia 19, a sala de situação já, na segunda-feira, né, no dia 15, dia 13, na segunda-feira passada, ela já emitiu um alerta aí que era para o dia 16, né, com chuva forte, muito forte para alguns dos municípios. E esse aviso, né, também no dia 15 e também no dia 16, foram emitidos novos avisos, né, para o dia 18 e 19, com chuva forte, muito forte. Mas eu acho que essa questão dessa situação e também do comitê, né, como já foi dito, como ampliar, né, a difusão da informação, né, como a população vai absorver essa informação e como eles vão receber, né, como falava, em poucas horas não tinha já sinal do celular, né, houve também, por parte da Defesa Civil, né, essa comunicação via radioamador, né, é uma outra forma aí de se comunicar, que também é importante. Talvez o comitê possa também pensar nessas outras possibilidades. E, assim, a sala de situação está aí para essas questões, né, de além de ter criado esse espaço lá no comitê, né, para reunir todas essas informações, né, para estarem disponíveis, né, e também essa forma de divulgação, né, e disseminação da informação.
Só para entender, Fábio, então a sala de situação de gerenciamento de recursos hídricos fica em Itanhaém, no mesmo local onde o comitê se encontra, né? E ela oferece a infraestrutura para monitorar todos esses projetos que a Alexandra, o Sidney e o Renan trouxeram aqui, falaram aqui um pouquinho hoje. É isso? Exato, é a integração, né? A integração do resultado de todos esses projetos. E aí, dali, se emitem os alertas e os sinais para os responsáveis, e talvez seja o caso, então, de debater um pouco, pela conversa que a gente teve aqui, formas de... ou ensinar, né, as pessoas a lerem aqueles sinais, né, entenderem, interpretarem aqueles sinais. Eu estou falando aqui principalmente da população, né, porque é possível, né, no site você tem lá um sistema que você consegue acessar, é público, enfim. Então, talvez pensar também em como deixar isso ainda mais acessível para todo mundo, né? Sim, é um trabalho constante, né? Além de ter essa integração dessas diversas fontes, né, das informações, a melhor forma de como apresentar, né? Tanto para um público que não é da área, né? E também os públicos que são da área aí da defesa civil, né? E não só a defesa civil, mas a academia e outros também que têm acesso aí que, que tem acesso à informação, né, para ter uma forma de mostrar isso para todo mundo. Né. Olha só, o Sidney está mostrando ali para a gente a sala de situação, olha que bacana. Legal, Sidney. Então, quer apresentar, Fábio? A sala de situação, a gente está vendo aquele espaço, né, o sistema todo, ele funciona não ali, né, o sistema, ele está funcionando aí na nuvem, né, no cloud, em servidores não locais, né, para a gente garantir essa questão de redundância, né, de dados, se a energia, se acaba a energia, o sistema continua funcionando, enfim, é uma forma mais segura, né, de se ter sistemas aí críticos, né, em pleno funcionamento. E a sala de situação, ela foi apresentada, né, para todos numa reunião dia 1º de dezembro, durante a 74ª reunião ordinária do CBHBS, no evento presencial, e ela já está completamente pronta ou ainda faltam aí alguns ajustes, fora aqueles que a gente sabe que sempre vai ter, né, que até a Alexandra falou. Sim. Bom, a sala, o projeto em si, né, da sala de situação, que foi essa questão da infraestrutura de toda a sala ali, né, a compra dos equipamentos, essa fase está conclusa, né. O projeto ainda não finalizou, que é a fase dele agora, é esse acompanhamento e manutenção, né, dos sistemas, né, e desse envio, né, de todas essas informações, e o acompanhamento e suporte, né, também aí aos sistemas existentes. Então, o projeto ainda tem algum tempo ainda em execução. Joia. Bom, pessoal, a gente já vai aí para 1 hora de bate-papo, acho que a gente já estourou, né, o nosso tempo, mas, enfim, o assunto é importante trazer, né, essas informações. Então, eu gostaria de falar que, de acordo com o relatório final das análises climáticas para a Baixada Santista, né, que é parte do projeto do ProAdapta, né, que é o projeto Apoio ao Brasil na implementação da sua Agenda Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. Ali tem 2 dados que eu trago, que é a previsão é de que haja um aumento de cerca de 1 grau na média das temperaturas máximas e mínimas até 2050, e que os eventos extremos, como esse que a gente acabou de ver, de chuva, vão aumentar tanto em magnitude quanto em frequência já nas próximas décadas. Essa é uma previsão que eles confirmam aqui de alta confiabilidade, tá? E muito provavelmente se acentuando ainda mais na segunda metade do século, causando mais eventos de inundações bruscas, enxurradas, alagamentos, processos erosivos, deslizamentos, enfim. Especialmente nas regiões de serra e logo abaixo delas, tá? Esse documento aponta para a necessidade, entre outras coisas, de focar em educação ambiental,
normativas e leis de uso e ocupação, além de capacitação e suporte à defesa civil, tá? A respeito dessa temática e apoio às entidades, enfim, programas voltados ao monitoramento, e aí o que o CBHBS faz, né? E de alertas de desastres naturais. Então, eu gostaria, para a gente poder fechar, que cada um trouxesse aí uma recomendação, né? O que vocês recomendam para seguir nesse caminho de prevenção e de adaptação também às mudanças climáticas aí, que parece que a gente já entrou nesse caminho, não tem mais muito como sair dele, né? Não sei, eu sou leiga. Sidney, por favor. Bom, em relação a essa recomendação, eu tenho a dizer o seguinte, que a gente precisa urgentemente, a gente deu um pontapé inicial na sala de situação, com a instalação de novos postos, mas uma das coisas que a gente precisa fazer, e a intenção, eu acho que o comitê tem que trabalhar isso, eu sendo secretário executivo ou não, no futuro, não sei como vai ser, eu acho assim, a gente precisa instalar uma linha de postos nos topos de morro. Eu digo assim, por quê? Hoje, o que nós estamos trabalhando hoje, que os postos nós estamos trabalhando hoje, são os do CEMADEM, e agora vai entrar em operação, já entrou em operação nossos postos, que a gente vai também integrar a rede, né, em relação aos cálculos aí. Mas eu digo assim, essa linha de postos que a gente instalou, os 11 postos, eles estão numa linha intermediária. Eu costumo dizer que a gente vai trabalhar em 3 linhas, que são a linha de frente, que é a linha de praia, que é onde estão instalados os postos da CEMADEM, que estão dentro da cidade. O que os postos CEMADEM hoje nos dá? Ele nos dá a quantidade de chuva que caiu dentro da cidade, tá? Ele não pode, ele não é um alerta, porque ele já pega a quantidade de chuva que caiu. Então, não tem jeito, caiu ali, caiu dentro da cidade, não tem como alertar nada, vai só falar que inundou porque caiu a chuva X. A segunda linha, que eu falo de postos, ela vai estar numa linha intermediária, no pé da serra, entendeu? E a terceira linha vai estar no topo da serra. O do topo da serra e a linha intermediária, essa sim vai ser um parâmetro para que se criar um sistema de alerta, porque você sabendo a quantidade de água que está caindo na serra e vai descer da serra, até ela chegar na cidade, você tem um certo tempo para isso acontecer. É aí que dá para se criar um sistema de alerta. E você tendo a noção de quanto que a maré vai subir, se vai represar ou não vai represar, aí você consegue falar, olha, o negócio é o seguinte, o tempo de resposta que a água que desce da serra até chegar numa determinada cidade, é o tempo que você vai ter para locomover uma população que está numa área, numa cota mais baixa, numa região mais baixa, que vai inundar. Entendeu? Esse é o sistema de alerta propriamente dito. Isso eu falo para vocês porque eu trabalhava com esse sistema lá no Vale do Ribeira, que a gente tinha lá as ondas de cheia do Rio Ribeira, né, que ele vinha lá de cima da represa do Capivari, que estava lá para o lado do Paraná, né, vinha descendo, até desaguar lá em Iguape, lá no mar, né? Então, a gente tinha, entre a descida do Capivari, lá do Paraná, até chegar em Iguape, passava por várias cidades, e você tinha o tempo de resposta de cada cidade. Olha, de Eldorado até chegar a Registro, demora tantas horas, e tantos dias, e assim era para a gente saber quando a onda de cheia vinha. Da mesma forma, a gente também vai ter que criar no futuro um sistema de alerta nesse tipo, para a gente saber quando que uma onda de cheia, que nem a onda que vem lá da serra, demora para chegar na cidade aqui, para poder afetar uma região mais baixa. Eu acho que esse é o caminho, entendeu? É isso que a gente tem que buscar, a excelência na coisa. Por isso que eu falo que a gente ainda está caminhando, está gatinhando nessa ação. A gente tem muito a melhorar, a gente não está preparado, a gente tem que se preparar e muito bem preparado, porque como você acabou de falar agora, os eventos vão ser cada vez mais intensos e mais próximos, né? Não vai ter aquele período de 2 anos, 3 anos, 4 anos, que nem falaram para mim, essa chuva nunca vai ocorrer, combinar uma chuva forte com uma maré alta, isso aí é 1 em cada milhão. Aí, aconteceu. E aí vai ser daqui por diante, quem sabe vai acontecer o ano que vem, no outro ano, e no outro, né? Eu moro num local que
em um ano, ocorria, por exemplo, de inundar a rua de casa a cada 6 anos. Teve um ano que ocorreu 7 vezes. Então, a gente não sabe mais. É como estão se falando, as mudanças climáticas vêm ocorrendo, está ocorrendo, e a gente tem que saber se proteger disso, né? Ter resiliência, como eu acho que a cidade de Bertioga teve, né? Eu acho que esse é o caminho, a gente tem que tentar buscar essa resiliência, porque não tem jeito. A gente vai ter que conviver com isso, e daqui para frente vai ser cada vez pior, e tem que estar preparado, é isso que eu tenho a dizer. Obrigada, Sidney. Nada. Alexandra? Eu também, o pensamento também vai de encontro com o Sidney, eu acho que a gente está caminhando, né, é o início de um sistema que precisa se tornar cada vez mais robusto, abranger várias frentes, né, então a gente hoje olha para o mar de uma forma diferente, e a população nem sempre está preparada. Eu acho que consultar o tempo é um hábito, né, que a gente aprende desde cedo, mas o mar não, né, quem consulta mais as previsões do mar são as pessoas que praticam esportes náuticos, navegam, né, e a gente, no litoral é muito comum, a gente vê, por exemplo, muitos afogamentos, né, acontecem frequentemente em todos os municípios, então existem riscos, diversos riscos, né, e informações como essas que o comitê hoje está oferecendo, que os nossos sistemas, né, têm, servem para várias utilidades, para minimizar riscos, né, eu acho que a gente está aqui justamente para isso, minimizar riscos, quer de eventos extremos, quer também de desabastecimento. A Baixada não sofreu com isso, mas outras regiões sofreram, então são tecnologias que podem ser replicadas, existe sim limitações, né, então, como eu falei, mesmo a gente instalando equipamentos e emitindo alertas, né, as defesas civis emitindo alertas de muito próximos do evento, às vezes há problemas de comunicação, as nossas estações mesmo, a gente implementou sistemas de previsão de cheias dessas bacias, e muitas vezes a informação não é transmitida, a gente não recebe o dado da estação, porque não há sinal de telefonia celular. E a gente sabe que mesmo por satélite também tem limitações, então existem limitações, né, e a gente está consciente disso, nem sempre os usuários têm essa consciência, então acho que a gente tem que ir aperfeiçoando, dando cada passo dentro do que está possível, do que é possível, do que a gente tem disponível hoje, e acho que a missão da universidade é essa, é trazer a melhor tecnologia, a melhor informação e ouvir, né, ouvir a Secretaria Executiva, ouvir a Defesa Civil, ouvir os usuários, para poder entender quais são as suas necessidades, as suas fragilidades, as suas demandas, e a gente, internamente, né, usando o melhor da ciência, retornar com informações de qualidade e tentar superar esses obstáculos. Eu acho que essa é a missão que a gente tem, né, como participante, inclusive, do comitê. Enfim, as universidades têm assento no comitê, discute ações, né, participa das câmaras técnicas, ajuda a tomar decisão, mas a gente também tem uma lição interna, que é justamente, né, trazer o melhor da ciência para a comunidade, para a sociedade, para evitar tragédias como essa, né, porque a vulnerabilidade, ela existe, e ela vai continuar existindo, e pelos cenários futuros que se mostram, ela vai aumentar. Então, a gente tem muito trabalho, muito o que fazer para melhorar e proteger a nossa população da Baixada Santista. Obrigada, Alexandra. Fábio? Bom, sobre essa questão, né, falando, né, dos projetos, né, eu acho que são importantes, já deram um sinal de que o sistema funciona, né, e tem que ser melhorado, né, uma melhoria constante para a informação chegar ao maior número possível de pessoas, né, principalmente nas áreas que são mais afetadas, e eu acho que é isso. Tá certo, então é resiliência e melhoria na comunicação, né? Aperfeiçoamento nessa comunicação. Obrigada, Fábio. Renan, por favor. Bom, são muitos desafios, né?
vários desafios aí, mas ao mesmo tempo muitas oportunidades para a gente poder aprender, né, com esse evento, e com certeza virão outros eventos, como você comentou, as mudanças climáticas são um fato. Na realidade, a gente já está dentro do que se chama mudanças climáticas, esses eventos extremos vêm acontecendo, tanto de muita chuva quanto de pouca chuva, né? Anteriormente, havia uma discussão muito grande em mitigação, ainda há essa discussão, é importante, né, tentar diminuir, né, principalmente o motor disso tudo, que é a emissão dos gases de efeito estufa, para tentar não aquecer tanto assim a Terra, como ela já vem aquecendo, como o nível do mar já vem aumentando. Então, isso é um fato. Né? Então, falava-se bastante em mitigação. Hoje, continua-se falando em mitigação, mas, como você bem falou, fala-se em adaptação. Então, já assumimos que isso existe, isso está aí, que a gente tem que fazer é se adaptar a essas mudanças climáticas, a esse novo clima que está acontecendo agora, e a tendência, como você falou, é só piorar, né, em termos, depende disso a nível global, né, de região para região. Para a nossa região, o prognóstico é esse, que, né, vão haver mais eventos extremos de precipitação com mais frequência. Então, a gente tem que se adaptar a isso. Como que a gente se adapta a isso? Né? A primeira coisa, lógico que isso não é papel diretamente do comitê, mas, de repente, realocar. Tem pessoas que estão em área de risco, né, já tem uma discussão grande, então tem que realocar essas pessoas. Não tem muito o que discutir. É difícil, a área, etc., tudo mais, mas vocês têm, né, essa questão de realocação com bastante importância. Agora está acontecendo uma obra aqui no prédio, não sei se está saindo som ou não, mas enfim. Eu não estou ouvindo, não. Ótimo. Bom, e aí no que diz respeito às ações do comitê, né, frente a esse cenário de mudanças climáticas, primeiro, continuar com esse sistema da sala de situação, lembrando que é uma sala de situação de recursos hídricos, então tem um foco principal nos recursos hídricos, e lembrar que não só tem os eventos extremos de precipitação, mas também de baixa precipitação por um longo período, períodos de seca, podem vir mais prolongados, e o comitê tem que se preocupar e se planejar, né, juntamente com as entidades responsáveis, a essa questão de baixa precipitação, que vai acarretar uma menor quantidade de recursos hídricos, que é o principal foco aí, um dos principais focos do comitê. Né? Então, acho que tem que também ter essa preocupação, não esquecer. Hoje está bastante centrado nessa questão do desastre, isso é importante, mas também a gente precisa não perder o foco do recurso hídrico, sala de situação de recursos hídricos. E, por fim, acredito que dentro aí, né, não só desse evento, mas outros eventos também, a gente já vem verificando isso, acho que a gente precisa melhorar as duas questões. A parte técnica, respeito a melhorar ainda mais as previsões, então, com o avanço da ciência, aí está o papel da universidade em acompanhar esse avanço da ciência e implantar o que é de mais avançado, mais moderno, e melhorar a previsão. E, além disso, também tem um papel importante, o comitê pode fazer, que é melhorar a comunicação. Porque não adianta nada a gente ter a melhor previsão de todas e não ter uma boa comunicação, ou vice-versa. Não adianta ter uma boa comunicação e estar baseada numa previsão errada. Então, a gente tem que trabalhar nessas duas frentes. Né? A universidade, logicamente, tem trabalhando mais, principalmente o laboratório, no qual a gente está vinculado, trabalhando mais essa parte de previsão, de melhoria da previsão. Logicamente, a gente pode contribuir também na comunicação, porque tem, né, cursos na área de comunicação, e vocês, jornalistas, que são, logicamente, os especialistas no que diz respeito à comunicação. E aí, então é isso. Acho que é um trabalho conjunto da comunidade como um todo, né, a universidade, a comunidade, poder público, em melhorar essas duas frentes, técnica e comunicação, principalmente. E aí, com isso, a gente espera que não aconteçam, né, porque, principalmente, as fatalidades, porque os eventos, eles vão acontecer. Isso a gente, infelizmente, não vai conseguir fazer com que os eventos extremos não aconteçam, eles vão acontecer. O que a gente deve fazer é tentar reduzir o impacto desses eventos extremos, principalmente para que não haja fatalidade como a gente viu hoje não, na verdade, desculpa, a semana passada, e vimos também em outros eventos. Isso aí, Renan, não adianta ter a informação se ela fica só com você, né? Você tem que passar para frente.
E eu incluiria aí nisso tudo também a questão da educação, né? De trazer a importância de conseguir colocar na cabeça de cada pessoa o quão importante é ela se informar, ela buscar essa informação também, né? E Acho que até mais que isso, viu, Márcia? Porque quando a gente fala de educação, a gente, na verdade, está falando de várias linhas, várias frentes. E se a gente fala de mudanças climáticas, a gente traz muito para uma responsabilidade individual, né? Em termos de comportamento, né? De consumo, de descarte, porque, né? A gente sabe qual é a origem, a origem desse problema, né? Então, enfim, eu acho que eventos como esse ensinam e mostram um compromisso individual de cada um, né? Eu acho que todos têm compromisso, né? Uma vez que você recebe um alerta que a região que você está se dirigindo, ela tem uma previsão de um evento muito extremo, a primeira atitude é não ir, né? Ou seja, e avisar as pessoas, olha, né, tem... Então, eu acho que existem responsabilidades que precisam ser compartilhadas, né? O poder público tem a dela, a academia tem a dela, os órgãos de defesa têm as dela, e a sociedade também, a população também tem, né? Eu acho que eventos como esse escancaram o nosso compromisso, né? Assim, como indivíduo, como sociedade, e no relacionamento com o planeta. Então, eu acho que a gente precisa mudar muito, a gente precisa melhorar muito ainda, né? Eu acho que quando a gente fala em sociedade, a gente está falando impessoal, né? Quando eu trago isso para o indivíduo, aí eu falo de autorresponsabilidade, né? Quer dizer, eu vou ter que lidar com isso, mas o que é que, afinal, como é que eu contribuí para chegar nisso, né? Exato. Então, o que eu posso fazer a partir de agora? Enfim, tem muita coisa ainda aí para ser trabalhada. Exatamente, eu acho, e assim, só, desculpa até, né, para a gente encerrar, uma coisa que eu acho que é muito importante que o Renan falou é essa questão da comunicação mesmo, né, a gente que trabalha com isso já há algum tempo dentro da universidade, desde 2016 a gente emite alertas, né, relacionados principalmente à ressaca, e às vezes a gente recebe demandas dos meios de comunicação, em eventos que não tem tanta, que não são eventos que vão causar tanto impacto. E nesse evento, esse último evento, que foi um evento extremamente, né, forte, a gente emitiu 3 boletins, a gente emitiu na quinta-feira, a gente emitiu no sábado, a gente emitiu no domingo, não teve um órgão de imprensa que entrou em contato, era carnaval, a pauta estava cheia. Exatamente, enfim, é carnaval, e a gente, né? não foi demandado, e muitas vezes a gente é demandado, na verdade, quando tem espaço na pauta, e não pela gravidade da situação que precisa, sim, ser repassada à população, né? Então, enfim, a gente tem muito que aprender e olhar, né, para os problemas, fazer análises críticas, né, em todas as esferas, para a gente poder melhorar mesmo, assim, efetivamente, e ter avanços, né, porque senão é isso que o Renan falou, a informação fica aqui, fica no site do CBH, fica dentro da universidade, fica dentro das defesas civis, por mais que eles tenham, né, um esforço, lógico, com parte da comunidade vulnerável, eles têm um elo de comunicação mais efetivo, mas a grande população não fica sabendo, né, então, por exemplo, o turista vem do Planalto, vem do interior de São Paulo, entra no mar e morre afogado, porque ele, na verdade, não sabia que ali a gente tinha uma condição crítica naquele período, né, então, comunicação, ela tem que, né, ela tem que atravessar essas muralhas que existem, né? Eu costumo dizer que nem tudo é um problema, nem todos os problemas nascem da comunicação, mas a comunicação certamente resolve 99,9% dos problemas. Com certeza, com certeza. Tá joia. Gente, olha, muito obrigada. Passamos bem do nosso horário, agradeço a disponibilidade, agradeço essa abertura de vocês, e eu espero que a gente possa se encontrar aí logo para boas notícias, né, dessa vez. Tá bem, Marcelo, eu que agradeço mais uma vez o convite, um abraço a todos. Obrigada, até mais. Obrigado, até mais. Tchau. Ok, obrigado, até mais, até uma próxima. Um abraço a todos. Obrigada, Sidney.